Bom, meu nome é Jean Anderson e sou estudante de Medicina Veterinária. Atualmente eu estou no terceiro período e eu estou aqui para apresentar um pouco sobre o meu projeto da disciplina Saúde do Trabalhador. O nome da minha equipe é EPI para Todos e o nosso tema está relacionado com o uso correto de EPI no ambiente hospitalar. O trabalho foi desenvolvido a partir da disciplina Saúde do Trabalhador, como eu havia dito antes, a qual foi lecionada pela professora Eusine Damasceno de Souza. A disciplina possui uma proposta interprofissional e abrange quase todos os cursos da área da saúde, como por exemplo, medicina veterinária, fisioterapia, psicologia, enfermagem, odontologia e farmácia. E aqui estão o nome de todos os componentes da equipe. É de suma importância a utilização de EPIs e EPCs no ambiente de trabalho, independente da área profissional. E quem diz isso é a legislação brasileira. O equipamento de proteção individual é qualquer meio ou dispositivo destinado a ser utilizado por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores de sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade, como por exemplo máscaras, luvas, jalecos, entre outras coisas. Já os equipamentos de proteção coletiva são dispositivos utilizados à proteção de trabalhadores durante a realização de suas atividades, como por exemplo sinalizadores de segurança, como placas e cartazes de advertências ou fitas zebradas. Então, são utilizadas para demarcar que algum local está em perigo, assim evitar que ocorra um acidente. De acordo com a norma regulamentadora NR6, esses equipamentos são essenciais no ambiente de trabalho para garantir a segurança e um bom e alto desempenho no serviço, evitando assim acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, como por exemplo, asma ocupacional, dermatose ocupacional, surdez temporária ou definitiva, entre outras doenças ocupacionais. Bom, aqui tem algumas obrigações dos empregadores e algumas obrigações dos trabalhadores, segundo a NR6. Infelizmente, em muitas das vezes, o problema está na forma errada de se utilizar e conservar o EPI. Mesmo com todas essas normas trabalhistas para evitar esses acidentes, o Brasil ainda é o quarto país onde mais ocorre acidentes de trabalho por causa da falta de responsabilidades dos dois lados, dos empregadores e dos trabalhadores, que não cumprem seus deveres no ambiente de trabalho. Os empregadores não exigem e nem orientam o uso adequado dos equipamentos e também falham na reposição, e os trabalhadores não têm consciência da importância dos EPIs e dos EPCs na vida deles. Por isso, há uma responsabilidade na forma e da conservação de seus equipamentos. Bom, em relação à metodologia, foi realizada uma pesquisa de campo do tipo qualitativa no FormZap, que é um aplicativo, contendo 11 perguntas, na qual o tema central foi o uso correto do EPI durante a execução do trabalho. Como base para a elaboração da coleta de dados, foram realizadas pesquisas nas diversas áreas da saúde para proporcionar ao público-alvo informações verídicas, esclarecendo dúvidas e validando certezas. Vale ressaltar também que nas perguntas foram abordados aspectos importantes, como o manuseio correto dos EPIs, o descarte dos EPIs, a segurança do trabalhador, entre outras coisas. Além disso, o grupo de amostra da pesquisa teve como representantes trabalhadores hospitalares que responderam o questionário sobre a forma correta de uso dos equipamentos enquanto exercem suas funções diárias. Então, nos slides eu trouxe de uma forma bem resumida tudo que foi abordado na metodologia. Bom, aqui está a análise dos dados. E o que podemos concluir após analisar esses dados? Essas foram as perguntas que foram feitas
aos que responderam o questionário. Bom, a maioria possui conhecimento acerca do uso de EPI nos hospitais. Muitos acabam desatentos quanto ao mau uso do EPI. E isso é um problema, pois acaba tendo maior risco de acidentes de trabalho. Muitos funcionários acabam aumentando a possibilidade de acidentes de trabalho, pois a possibilidade de lesões ou desenvolvimento de doenças em decorrência das atividades perigosas sem a proteção são maiores. Também tem um maior risco de contaminação, pois os hospitais são locais de fácil disseminação de micro-organismos e, consequentemente, também tem um maior risco de transmissão de doenças. Também tem o risco de desenvolvimento de doenças mentais. Muitas vezes os trabalhadores não se sentem seguros no trabalho e acabam desenvolvendo, por exemplo, o toque. Também muitos trabalhadores possuem dúvidas quanto ao uso, ao manuseio e ao descarte do EPI. Por isso é muito importante que o treinamento dos trabalhadores seja realizado constantemente, principalmente agora na pandemia do Covid-19. O EPI também é a principal forma de prevenir o acidente de trabalho durante o expediente de trabalho. Então, ele evita riscos biológicos, químicos ou físicos. Em relação ao resto das perguntas, que também podemos concluir. O uso de EPI ele se tornará parte da nossa cultura após pandemia, e isso acarretará numa diminuição do risco de acidentes de trabalho, numa menor contaminação e também numa menor transmissão, ou seja, possui efeitos contrários aos que foram citados anteriormente. Também podemos perceber que com o surgimento da pandemia do coronavírus, medidas de biossegurança foram mais que necessárias. Também podemos perceber que é dever do empregador e do empregado, segundo a norma regulamentadora, seguir todo esse protocolo de prevenção em relação ao EPI. Então, ele deve estar sempre atento se o EPI está fora da validade, se ele está contaminado, se ele está com algum defeito. Bom, o que podemos concluir também sobre o resto das perguntas. Então, é uma situação grave que pode acabar provocando a disseminação de doenças e isso tem relação com a falta do EPI, com a escassez do EPI e também com a inadequação do EPI. Isso está muito evidente nessa pandemia do coronavírus. Segundo a pesquisa que foi realizada pela Fiocruz, 64% das pessoas possuem a necessidade de improvisar o EPI e nós, de certa forma, também comprovamos isso com a nossa coleta de dados, né? Que, enfim, que tivemos 15 respostas sim e apenas 6 respostas como não. A disseminação de informações a respeito do uso, manuseio e descarte do EPI é importantíssima para diminuir as consequências citadas anteriormente. Bom, em relação à proposta de intervenção, criamos uma rede social, ou seja, uma página no Instagram para disseminar informações sobre o tema, utilizando a postagem de imagens ilustrativas, alertas, pesquisas e mapas mentais sobre a importância dos equipamentos de proteção, risco do mau uso dos mesmos e também dados providos de pesquisas que mostram quantas pessoas se acidentaram por não utilizá-los ou utilizá-los de forma errônea, além de proporcionar interação com a finalidade de compartilhar conhecimento para todos, com foco no ambiente hospitalar. Então, aqui temos nosso Instagram. Aqui estão algumas de nossas postagens que foram feitas na nossa página do Instagram, EPI para Todos. Então, quem quiser, quem tiver curiosidade e quiser ler os posts que fizemos, só é seguir a página ou pesquisar também no Instagram. Aqui estão todas as referências que foram utilizadas para a elaboração do slide.
E basicamente foi isso, e eu espero que tenham gostado.